Olá, querido estudante de física. Vamos continuar nossos estudos com essa apostila que fala sobre as leis de Newton. Eu já falei algumas coisas sobre esse tema em vídeos anteriores, mas eu tratei do assunto da força, né? Nós vimos que a força ela é uma interação entre dois corpos, falamos da força resultante, que é a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo, e agora estaremos olhando as leis de Newton. Nós precisamos desses pré-requisitos que eu tinha falado para entender melhor as leis de Newton. Por isso que não tínhamos ainda entrado no tema da apostila. Mas agora, com essas aulas dadas, podemos começar a falar sobre elas. Então começaremos aqui com a primeira aula, aula 1, que fala da primeira e terceira lei de Newton. Então Isaac Newton ele foi um cientista muito famoso para sua... Até hoje, na atualidade, ele é um cientista bastante conhecido. Ele é muito conhecido com aquela história da queda da maçã, onde a maçã cai em sua cabeça e ele começa então a pensar na lei da gravidade, de modo resumido. E aí ele começa a pensar sobre as questões relacionadas ao movimento e suas causas. E ele enumera três leis, as três leis de Newton. Ele não apenas publicou essas três leis, né? Ele também formulou a lei da gravitação universal, que a gente não chegou a ver no primeiro bimestre, mas a gente pode, no momento oportuno, revisar, vê-la e entendê-la melhor. Mas agora nós vamos falar das três leis de Newton. Então, o que são as três leis de Newton? A primeira lei, ela afirma que um corpo livre da ação de força resultante está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Então, estabelece a condição de um corpo livre da ação de força resultante. Ele vai estar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. A segunda parte dessa lei que eu acabei de falar, está em repouso, ela é mais tranquila de você assimilar. Já a primeira parte é um pouco mais complexa para você assimilar, porque você não tem muito isso no seu dia a dia, o movimento livre da ação de força resultante. Mas nós vamos tentar explicar como é que seria isso. Para isso, temos aqui esses desenhos. A primeira parte do desenho fala sobre um corpo em movimento, e aí ele tende a continuar em movimento. E a segunda parte, um corpo em repouso, tende a continuar em repouso. Como? Bom, aqui ele mostra um ônibus com uma setinha para indicar um movimento do ônibus. Ou seja, nesse primeiro quadro aqui, esse corpo, esse sistema formado pelo ônibus e pelas pessoas está em movimento. E aí, o que acontece? Aparece uma setinha contrária, supondo que o ônibus freia, que o ônibus freou. Né? Uma setinha ao contrário, o ônibus freou. E o que acontece com as pessoas dentro do ônibus? Elas tendem a permanecer em movimento. Se não se segurar, elas vão para frente, vão ser projetadas para frente do ônibus, porque já estava em movimento antes e tendem a continuar em movimento. Já no segundo desenho é o contrário. O ônibus encontra-se parado e de repente ele entra em movimento. E o que acontece com as pessoas dentro do ônibus? Elas tendem a permanecer paradas. Elas tendem a permanecer paradas, em repouso, porque já estavam em repouso antes. Então, essa é a lei de Newton, a primeira lei de Newton. Um corpo tende a permanecer em repouso ou tende a permanecer em movimento se estiver livre da ação de força resultante. Nós vamos trabalhar melhor essa ideia mais para frente. E a terceira lei de Newton, que também é tema dessa aula, é conhecida como lei de ação e reação. Aqui não destacou, né? Estava procurando aqui o enunciado da primeira lei de Newton. Não está em negrito. Ele colocou aqui, ó. Ela de uma forma extensa. Aqui está mais resumida aqui. Começa aqui, ó. A primeira lei de Newton, também como princípio da inércia. Esqueci de mencionar isso. Ela também é conhecida como princípio da inércia. Descreve o que ocorre com o movimento de um corpo quando ele está livre da ação de força resultante. Então, esse termo aqui, ó, livre da ação de força resultante, de forças, né? No caso, eu acrescentei a palavra resultante, ele é muito importante, porque só vai acontecer o que essa lei diz se o corpo estiver livre da ação de forças. Tá? Isso não quer dizer que não haja força aplicada sobre o corpo, só quer dizer que ele está livre da ação de força. Eu vou explicar isso melhor. O que acontece com esse corpo? Aí ele tem aquelas duas situações possíveis. Ou ele está em repouso, que é a segunda parte do desenho,
ou está em movimento retilíneo uniforme, tá? E aqui reforça, sem nenhuma força foi exercida sobre ele, ou seja, livre da ação de força resultante, livre da ação de força. Tá? Ali está anunciado, não está em negrito, tá? Eu só localizei para vocês poderem estudar. E aqui embaixo já coloco o enunciado em negrito, já é a terceira lei de Newton. Ah, cadê a segunda lei? A segunda lei, como envolve cálculos matemáticos, ela ficou para a próxima aula da apostila. Então são 3 leis, aqui nós só estamos tratando da primeira e terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela resumidamente é conhecida como lei da ação e reação. Então a primeira lei, ela é resumidamente conhecida como lei da inércia. Já a terceira, lei de ação e reação. E em poucas palavras, significa que se você exercer uma força sobre um corpo, esse corpo vai exercer uma força com a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário ao corpo que exerceu a força inicial. Em outras palavras, se um corpo A exerce uma força no corpo B, então o corpo B vai exercer da mesma maneira essa força no corpo A, apenas invertendo o seu sentido e mantendo o módulo e a direção. Tá, então como é que isso funciona? Para entender melhor essas duas leis, eu vou convidá-lo a ir lá para o quadro, onde eu tenho uma malha quadriculada nos esperando. Então aqui nós temos condições de estar desenhando algumas coisas. Por exemplo, vamos desenhar aqui uma maçã, tá? Como falei de maçã, vou desenhar uma maçã aqui. Tentar fazer uma maçã limitada aqui nessa malha para a gente poder usar a malha quadriculada para medir nossos vetores, tá? Então olha só, ela está sobre uma superfície. Vamos imaginar que essa maçã está sobre uma superfície plana, tá? No chão, está no chão essa maçã. E aí, eu tenho uma força atuando sobre ela, que é a força peso. Nós não estudamos, mas eu estou aproveitando para falar sobre essa força. Então, vou desenhar aqui o vetor força, né? Vou pegar aqui uma reta. Vou desenhar uma força aqui, que tem a origem na maçã, tá ok? No centro de massa da maçã, então seria mais ou menos no meio dela. E aponta para baixo. Então, esse vetor que eu desenhei aqui, nós vamos considerar que é a força peso, tá? Então, o peso é uma força na física. E ela tem um nome, uma simbologia própria, que é o P maiúsculo, tá? Lembrando que eu boto uma setinha em cima para indicar que estou falando de um vetor. Lembrando que um vetor tem origem e tem extremidade. E o tamanho do vetor simboliza o tamanho do vetor significa o módulo dele. Eu tinha colocado na malha quadriculada justamente para poder medir esse vetor. Então eu fiz de um modo que não dá para medir. Eu vou voltar aqui para que eu possa medi-lo. Eu vou colocar a origem dele num vértice da malha quadriculada. Então eu vou colocar aqui, ó. Não vou colocar no centro de massa da maçã, porque não vai fugir um pouco do meu objetivo de fazer na malha quadriculada. Tá? Então aqui esse vetor que eu desenhei, ele tem nitidamente 3 de intensidade. Poderia ser 3 newtons, 3 kg força, então a unidade de medida não foi definida. Eu vou definir para ficar mais claro, tá? Vamos supor que cada espacinho desse aqui, ele tenha 1 newton de intensidade. Então aqui vai ter 1 newton e aqui também vai ter 1 newton. Então logo esse vetor que eu desenhei ali, que simboliza o peso, ele tem 3 newtons, tá? É a força peso. A gente já visualiza isso, e tem 3 newtons. Bom, só que sobre essa maçã não atua somente essa força peso. Também tem uma outra força que atua sobre a maçã, que é por causa do contato dela com o chão. O contato dela com o chão faz e ela está sendo empurrada, né, na direção do chão, faz com que exista uma força de contato atuando no chão na maçã, do chão na maçã. Tá? E essa força é chamada de força normal. Vou estar desenhando ela também aqui. E ela tem a mesma intensidade da força peso e aponta para cima. Ela tem sentido contrário. Ela não é a reação à força peso, como vamos ver na terceira lei de Newton.
mas ela também está aplicada sobre a maçã e tem a mesma intensidade. Então, essa força chamada de normal, nós simbolizamos com a letra N. Tá? E nitidamente ela tem a mesma intensidade que a força peso, também mede 3 newtons no caso. Né? Ora, então pelo que eu estou vendo aqui, existe duas forças aplicadas sobre a maçã. Uma com direção, as duas com direção vertical, né, que é essa direção em pé, só que uma que aponta para cima e outra que aponta para baixo. Como vimos na aula passada, essas forças juntas, somadas, dão a força resultante. Se eu fizer o cálculo da soma das forças, por exemplo, se eu quiser calcular a força resultante nesse caso aqui, eu vou chamar de FR, eu tenho que simplesmente somar a força normal com a força peso, pois ambas estão aplicadas sobre a maçã. Um pela força da gravidade, que é a força peso, e outra pelo contato entre a maçã e o chão. Só que eu estou vendo que elas têm a mesma intensidade, medem 3 newtons, de modo que se eu orientar falar que para cima é o positivo, obviamente para baixo vai ser o negativo. Então, quando eu transformar essa conta aqui numa conta algébrica, a fim de calcular o módulo da força resultante, eu vou ter que atribuir um sinal positivo para a força normal e um sinal negativo para a força peso. Então ficaria assim, ó, o mais da conta com o menos da força peso, que ficaria menos, né? Mais com menos dá menos. Então daria N menos P. E no final das contas, como ambas têm módulo 3 newtons, eu ia ter 3 menos 3 e eu ia achar zero. Ou seja, a força resultante é zero. Em outras palavras, essa maçã está livre da ação de força resultante. Apesar de existir forças aplicadas sobre ela, a soma deu zero. Isso que significa estar livre da ação de força resultante. E essa que é a condição para que se estabeleça a primeira lei de Newton. O corpo deve estar livre da ação de força resultante, ou a ação das forças é nula, porque elas se anulam, né? Isso que quer dizer livre da ação de força resultante. Não quer dizer que não há forças aplicadas sobre a maçã. Quer dizer que ela está livre da ação de força resultante. Quer dizer que pode até haver forças aplicadas sobre o corpo. Só que se você somá-las, no final dá zero. Então é como se não tivesse nenhuma força sendo aplicada sobre o corpo em termos de dinâmica, em termos do movimento do corpo, tá? Entenda isso. E aí, ela está na condição da primeira lei de Newton. Estando nessa condição, só tem duas condições para ela, só tem duas possibilidades para ela. Ou ela está em repouso, ou está em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, no nosso desenho, ela está em repouso. A outra parte do corpo estar em movimento retilíneo uniforme, ela não é uma coisa tão habitual nossa do dia a dia. Não é tão fácil de entender. Mas é o caso dos foguetes espaciais, por exemplo, que estão lá, né? Vamos dizer aqui um foguetinho aqui em cima, ó. Vamos supor um foguete espacial. Ele está lá no espaço e ele precisou de energia para sair de órbita. Ele estava aqui na Terra e aí ele foi para o espaço. Então ele precisou de energia para se desprender da gravidade da Terra. Mas uma vez que ele está no espaço, ele não precisa mais estar com seus propulsores ligados para manter o seu movimento. Porque ele está livre da ação de força resultante. Então vamos supor, ele estava com o seu propulsor ligado. Está aqui com o propulsor ligado. Ele vai ter uma velocidade, ele vai estar se deslocando. E aí eu posso desenhar aqui um vetor velocidade. Só que ele, conquistando essa velocidade, ele pode simplesmente agora desligar os propulsores, que não vai afetar o seu movimento. Ele vai permanecer com essa velocidade. Ele vai sempre se manter em linha reta, ou seja, um movimento retilíneo uniforme, livre da ação de força resultante. Ele não vai parar enquanto não houver alguma força aplicada sobre ele
para mudar esse estado de movimento. Ele vai se deslocar infinitamente nessa direção e sentido. Aqui na Terra a gente não tem essa percepção porque estamos sempre sob a ação da gravidade. Então essa ação da força da gravidade faz com que os objetos parem. Eles não mantêm esse movimento perpétuo para sempre. Você chuta uma bola, ela rola com uma velocidade e essa velocidade vai diminuindo com o passar do tempo, porque o tempo todo tem uma força aplicada sobre ela contrária ao movimento por causa da ação da gravidade, que é a força de atrito, que nós também vamos estar falando sobre ela nesse bimestre. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Eu vou parar por aqui e aí vocês vão estar colocando aí seus comentários na plataforma. Posteriormente, eu vou estar colocando atividade eletrônica. E outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu não vou estar mais corrigindo atividades eletrônicas porque eu não estou colocando mais prazo de entrega. Para dar tempo daqueles alunos que não estavam com acesso à plataforma, depois por algum motivo, depois entrarem e tentar para poder participar. Então eu não posso estar revelando as respostas. Eu vou estar fazendo sim os exercícios do módulo para auxiliá-los, vou estar corrigindo, mas na hora de pontuar, de mandar atividade eletrônica, eu vou receber a atividade, vou disponibilizar, vou receber, mas não vou estar dando retorno como estava fazendo com vocês, de corrigir, mostrar onde está errado, quem acertou, quem errou, justamente porque não estou mais colocando o prazo, pelo que eu acabei de falar. Então, é isso. Espero que vocês estejam conseguindo. E aí, vamos continuar. Um forte abraço e até mais.